O filme começa, somos apresentados a David, um homem dirigindo seu carro em meio a uma cidade coberta de neve. A tempestade de neve era tão intensa que o governo proibiu qualquer pessoa de sair às ruas. Mesmo assim, David faz uma parada em um restaurante de propriedade de Anna. O restaurante e o hotel de Anna estavam praticamente vazios, já que, devido à tempestade, a maioria das pessoas preferia ficar em casa. Até mesmo os funcionários do hotel estavam de licença. Anna estava prestes a ir embora quando viu David e decidiu ficar. Ela atende o pedido de David, mas podemos notar que está visivelmente nervosa, recebendo ligações incessantes de alguém. De repente, ela olha para a janela e vê um carro parar do lado de fora. Anna fica ainda mais assustada ao perceber que a pessoa que a estava ligando chegou. Assim que esse homem entra no restaurante, ele começa a pressionar Anna, querendo ver a filha deles. Anna, porém, é sua ex-esposa, e o homem era um viciado em drogas, o que levou o tribunal a proibi-lo de ver a filha. Antes que o homem pudesse agredir Anna ou agir de forma inadequada, David, que estava sentado nas proximidades, intervém e ordena que ele pare. Essa ação enfurece ainda mais o ex-marido de Anna. Cheio de raiva, ele se aproxima de David para começar uma briga, mas David permanece incrivelmente calmo. David olha fixamente para o homem e diz com firmeza: você tem apenas duas opções. Ou briga comigo e acaba na cadeia, ou vai para casa, se livra do seu vício e depois tenta recuperar a guarda de sua filha pelo juiz. A ameaça implícita de chamar a polícia amedronta o homem, que sai silenciosamente do restaurante. A partida dele traz um alívio imediato a Anna. A sabedoria de David desarmou a situação com facilidade, e Anna não pôde deixar de ficar impressionada com ele. Ela se senta e começa a conversar com David, descobrindo que ele é casado. Antes de partir, o ex-marido de Anna danifica o espelho do carro de David, mas ele permanece calmo, simplesmente conserta o espelho com fita adesiva e segue seu caminho. A tempestade de neve se intensifica, dificultando a viagem, e o combustível do carro de David começa a acabar. Ele para em um posto para reabastecer e, enquanto isso, o ex-marido de Anna, ainda furioso, passa por lá. Antes que pudesse agir contra David, um carro da polícia estaciona no local, forçando-o a recuar temporariamente. David reabastece e continua seu trajeto, mas percebe que está sendo seguido. O ex-marido de Anna o persegue incessantemente, determinado a resolver suas frustrações. David, atento, percebe a ameaça e se prepara para o próximo confronto. David percebe que o homem que o seguia era o mesmo que havia causado problemas no hotel. Sabia que, desta vez, o homem não iria embora sem tentar machucá-lo. Para se proteger, David acelera, tentando ganhar distância. Após percorrer uma longa distância, David estaciona o carro no acostamento e desliga o motor. Na escuridão da noite, ele espera que o homem não consiga ver seu carro. A tensão é palpável enquanto David fica em silêncio, aguardando que a ameaça passe. O plano de David funcionou inicialmente quando o homem passou pelo seu carro sem percebê-lo. No entanto, David ainda estava apreensivo de que o homem pudesse começar a persegui-lo novamente. Para se esconder, ele opta por uma pequena estrada fora da cidade, que estava extremamente escorregadia e deserta. Enquanto dirigia pela estrada escorregadia, o carro de David sofre um acidente, escorregando e virando de lado. Ele tenta desesperadamente colocar o carro de volta na estrada, mas os pneus ficam presos na neve. Sentindo-se desamparado, David sai do carro e tenta remover a neve com as mãos, que acabam feridas pelo frio intenso. Com as mãos doloridas e sem conseguir libertar o carro, David se vê sem opções. Ele retorna ao carro, liga o aquecedor para aquecer as mãos congeladas e aguarda, compreendendo a dificuldade de sair dali. Sem sinal de celular para chamar a polícia, ele percebe que pode levar muito tempo até que alguém passe e ofereça ajuda. David se sente cada vez mais isolado e vulnerável, sem saber quando ou se a ajuda chegará. Por decisão do governo, foi imposto um bloqueio severo nas estradas, tornando esta estrada já deserta completamente intransitável. Com isso, David, temendo pela própria segurança, desligou a bateria do carro e se refugiou, passando as noites fumando e dormindo no veículo. Ao despertar pela manhã, seus olhos se depararam com um animal selvagem rosnando ao redor, mantendo-o preso dentro do carro por medo. Sem comida nem água, ele chegou ao ponto de armazenar sua própria urina. Antevendo que o carro logo seria coberto pela neve, ocultando-o por completo e tornando sua situação ainda mais desesperadora, David finalmente decide sair. Com binóculos, avista ao longe sinais de vida, sugerindo a presença de outras pessoas. Movido pela esperança de ajuda, ele parte em direção à fumaça avistada, abrindo o porta-malas do carro antes de partir. É então que descobrimos, chocados, Anna amarrada no porta-malas, revelando que David, aparentemente uma figura benigna, é na verdade um sequestrador. Antes de prosseguir, Anna recebeu a advertência severa de David para não tentar escapar do carro. No entanto, mal ele saiu, ela começou a tentar se libertar. Com habilidade surpreendente, conseguiu soltar as mãos e abrir a boca, determinada a sair daquele confinamento.
Embora a porta traseira não pudesse ser aberta por dentro, ela não desistiu. Corajosamente, removeu os alto-falantes traseiros para conseguir acesso. Ao entrar no carro, finalmente conseguiu abrir a porta e fugir correndo, mas o frio intenso lá fora a fez hesitar. Sem avistar nenhuma outra pessoa por perto, decidiu voltar para o abrigo relativo do carro, onde pelo menos poderia se proteger do clima rigoroso. Com as mãos e os pés livres, sentiu-se mais capacitada para enfrentar David. Assim, Ana retornou ao carro e se sentou, ponderando os próximos passos com cautela. O frio tornou-se intenso. À distância, avistamos David, que lutou bravamente para alcançar o local onde avistara fumaça. Entretanto, sua perna ficou presa e quebrada em um buraco, deixando-o em estado crítico, perdendo muito sangue. Mesmo debilitado, David precisa manter a coragem, sabendo que permanecer na neve significaria sua morte certa. Rastejando de volta ao carro, onde Ana busca desesperadamente por algo que possa ajudá-la, encontra apenas fita adesiva e clorofórmio. Armada com esses recursos improváveis, Ana prepara-se para o que vem a seguir. David, ferido e em agonia, retorna ao carro e examina seu ferimento exposto, piorando sua já precária condição. Com um osso quebrado atravessando a pele, ele tenta aliviar a dor e estancar o sangramento usando um arame improvisado. Ao ligar o aquecedor para amenizar o sofrimento, percebe que seu carro foi mexido, compreendendo que além de Ana, não há mais ninguém presente. Antes que pudesse reagir, Ana o surpreende, deixando-o inconsciente com o clorofórmio. Em seu estado de inconsciência, David tem um sonho vívido. Ele está na floresta nevada, diante de um animal morto. E há sangue em ambas as mãos. Ao testemunhar esse sonho perturbador, David se assusta e acorda abruptamente. Ao recobrar os sentidos, percebe que Ana o amarrou com um barbante nas mãos e com um cinto no pescoço. Com voz firme, Ana questiona: "Onde você me trouxe? E onde está meu telefone?" David responde com incerteza: "Eu joguei seu telefone fora e não sei onde estamos agora." E you me perdi. Com determinação, Ana retruca: "De qualquer forma, minha mãe provavelmente já chamou a polícia." Mas David insiste: "Isso não deve ter acontecido. Antes de descartar seu telefone, enviei uma mensagem para sua mãe, informando que você está com seu ex-marido", revelou David, deixando Ana chocada. Rapidamente, Ana pegou sua carteira e telefone, mas não encontrou sinal nele. David então ponderou: "Sem dúvida, estou retendo você contra sua vontade, mas estamos ambos em apuros e só temos um carro para sobreviver. Precisamos cuidar disso juntos." Ao ouvir isso, Ana desligou o aquecedor do carro para preservar a bateria. Depois disso, ela revistou a carteira de David e encontrou várias identidades falsas, deixando claro que ele era um impostor que nunca se fixava em um lugar. Ana, exausta e sonolenta, decidiu usar a cadeirinha infantil do carro de David para criar um espaço mais confortável para dormir, jogando-a para fora do veículo. No entanto, mesmo assim, como poderia dormir confortavelmente com David presente? Antes de se deitar, ela o deixou inconsciente novamente com clorofórmio. Em seu estado de inconsciência, David teve o mesmo sonho que experimentara anteriormente. No local nevado, um animal morto jazia, seu sangue ainda manchando as mãos de David. Temeroso, ao recobrar os sentidos, David percebe que Ana já estava acordada. Assim que ela desperta, sente a urgência de usar o banheiro e sai do carro. Aproveitando essa oportunidade, David tranca completamente as portas do veículo, deixando Ana do lado de fora. Ana fica furiosa com seu comportamento, sentindo-se bastante irritada. Se quisesse sobreviver, deveria ter permanecido dentro do carro. Determinada, ela usa a cadeirinha de bebê que havia jogado fora para quebrar uma das janelas do veículo e conseguir entrar. Devido à quebra da janela, a temperatura dentro do carro caiu drasticamente. Nesse momento crítico, Ana tenta sufocar David com o cinto de segurança, mas sua consciência a impede de completar o ato. Consciente de que o frio intenso pela janela quebrada pode ser fatal, Ana usa fita adesiva para fechar todas as aberturas. Após resolver esse problema imediato, Ana vasculha o telefone de David e descobre várias fotos suas e de sua família, revelando que David não a sequestrou de forma oportunista, mas planejou o rapto por um longo período. Decidida a entender mais, ela revista o carro de David, encontrando identidades de várias outras mulheres. E com isso, ela descobre também que Ana não é a primeira garota que David sequestra. Na verdade, ele é um serial killer que já tirou a vida de muitas jovens que sequestrou. Horrorizada, Ana questiona David enquanto grita: "Como você pôde matar tantas garotas? Quantas você já matou?" Em resposta, David responde friamente: "Eu não me lembro." Em seguida, ele começa a contar a Ana sobre seu primeiro assassinato. Ele detalha como planejou ludibriar a garota, fingindo ser um cavalheiro, colocando um anel em seu dedo para parecer casado. Além disso, ele mantinha uma cadeirinha de criança no banco de trás do carro, o que o fez sentir-se como um homem de família. Ele tinha uma fixação por isso. Depois de dirigir por horas, ele encontrou uma garota precisando de carona. "Eu a fiz entrar no carro. No Kamiko, tudo parecia normal. Ela estava conversando comigo.
Mas gradualmente, minhas palavras a assustaram. Ela estava prestes a chamar a polícia. Antes que ela pudesse, eu a agarrei e a matei com uma faca. David diz, foi meu primeiro assassinato. Depois disso, cometi inúmeros outros, alguns dos quais nem me lembro mais. Suas palavras deixam Ana aterrorizada. Em resposta, ela coloca fita adesiva sobre o rosto dele, fazendo com que David adormeça. Ana, tentando descansar ali, é repentinamente surpreendida por um ataque ao carro deles. Inicialmente, eles pensam que é um animal selvagem, mas quando a criatura atinge o espelho frontal do carro, eles percebem que é um humano, ou algo parecido com um humano. Antes que a criatura conseguisse danificar o carro e colocá-los em perigo mortal, Ana rapidamente liga o veículo e, ao buzinar repetidamente, consegue afastá-la. David culpava Ana por atrair a criatura até ali, mas Ana lembra que foi o sangue de David na neve que atraiu a criatura até eles. A ferida de David agora estava severamente infectada, com uma coloração escura alarmante. O tempo dele era escasso e a possibilidade de ele morrer ali era real. Ana então compartilha com David sua convicção de que aquela criatura não era humana. Era um espírito, um fantasma. Os habitantes locais acreditam que essa criatura mata pessoas mas que se aventuram por ali. Antes de atacar, ele assombra suas vítimas em sonhos. Ao ouvir isso, David fica completamente apavorado, pois ele também viu a criatura em seus próprios sonhos diversas vezes. Enquanto conversam, a bateria do carro se esgota, desligando o aquecedor. Agora, eles estão em péssimas condições e precisam se aproximar um do outro para tentar sobreviver usando o calor corporal mútuo. David sente que sua morte está próxima e decide contar sua história a Ana, revelando por que começou a cometer assassinatos quando era jovem. Sua mãe foi extremamente cruel com ele, o que acabou moldando sua própria crueldade. David começou sua série de assassinatos matando primeiro sua mãe, e desde então, sentia-se poderoso ao tirar a vida das garotas, embora secretamente temesse por elas. Ana compartilha sua própria história dolorosa. Quando jovem, seu pai a tratava mal e ela suportou isso por anos. Finalmente, um dia, ela contou tudo para sua mãe, o que levou à prisão de seu pai. Ana inicialmente pensou que David tinha um coração misericordioso ao compartilhar suas experiências de vida enquanto se aproximava da morte. No entanto, ele estava apenas manipulando Ana, soltando suas mãos e pés durante suas conversas. Antes que Ana pudesse entender o que estava acontecendo, David tentou estrangulá-la, tentando matá-la. Agora, Ana não estava completamente sem vida. De repente, alguém abre a porta do carro. Era o mesmo espírito, a mesma criatura de quem Ana havia contado a David. Parecia que ia levar Ana consigo, mas ela se desvencilha ao tirar o casaco, que estava agarrado pela criatura. Em seguida, a criatura agarra David e o leva consigo. Depois de afastar David, Ana rapidamente fecha e tranca as portas do carro. Assim, a criatura não pode voltar para encontrá-la. Por segurança, ela se esconde no porta-malas do veículo. Ela estava sem roupas quentes, o frio poderia tê-la levado à morte. Mas ela teve sorte, a tempestade de neve finalmente parou. Logo, os veículos de remoção de neve chegaram ao local. O motorista avistou o carro e, ao se aproximar, deparou-se com os restos mortais de David dentro do veículo. Após uma busca minuciosa, não encontrou mais ninguém no carro. No entanto, ao abrir o porta-malas, lá estava Ana. Devido ao frio intenso, o estado de Ana era precário, mas milagrosamente ela ainda estava viva. Agora, ela será resgatada e sua vida será salva. Assim, este filme chega ao seu final.